Fala, povo de Deus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Transformação Diária, onde aqui a sua fé é ativada, é onde a sua mente é renovada e é onde a sua identidade é alinhada com o céu. E hoje nós vamos estar aqui falando com pessoas que estão cansadas de viver aí abaixo daquilo que Deus te prometeu, abaixo das promessas de Deus. Você tem promessa de Deus? Se você não tem, é porque não está lendo tanto a Bíblia assim, né? Porque lá tem mais de 8.000 promessas de Deus, você pode pegar qualquer um para você. E hoje eu estou aqui para o nosso transformação diária desta semana. E eu quero que você que não me conhece, eu sou pastor e mentor Edivaldo Dias, especialista em relacionamento, ou melhor, inteligência relacional. É bonito, né? Eita, nós. E hoje eu vim aqui para falar com você sobre um tema muito, mas muito importante e muito pertinente sobre se revoltar com Deus. Você já se revoltou com Deus? Se revoltar com Deus, só piora. Esse é o tema do nosso transformação diária de hoje. E eu espero que você esteja preparado, porque essa palavra foi uma palavra muito importante para mim em momentos muito difíceis. E se você ainda não se revoltou com Deus, eu acredito que você ainda não caminhou muito bem com Ele ainda. Por quê? Porque Deus não pensa como nós pensamos. Os pensamentos de Deus não é como os nossos pensamentos. A Bíblia fala assim que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e muitas vezes aquilo que nós queremos é também o que Deus quer, mas o caminho não. A Bíblia fala assim, ó, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, a vontade de Deus é sim realizar o desejo do nosso coração. Mas de onde vem então a divergência? A divergência vem que o caminho que Deus vai te levar até lá não são os vossos caminhos. O caminho que Deus vai nos conduzir até chegar naquilo que nós estamos orando, o caminho que Deus vai estar traçando para nos conduzir ao lugar aonde Ele quer nos levar, nos conduzir, não é os caminhos da qual nós idealizamos. Então, hoje eu quero te falar isso porque é muito importante você saber disso. Porque se você não foi frustrado por Deus ainda, querido, é só uma questão de tempo. Mas se eu estou falando aqui com pessoas, com homens e mulheres que andam com Deus, eu tenho certeza que em algum momento você já foi frustrado por Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que os sonhos ou os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os meus e os seus vão ser frustrados. Sabe por quê? Porque nós idealizamos algo diferente daquilo que Deus realizou. E sabe um cara que nos ensina muito isso? É o Naamã. Não sei se você conhece, eu acredito que você conhece sim, a história de Naamã, um alto militar, né? Um cara que tinha ganhado tantas guerras, um cara de alta patente. A Bíblia fala que ele ganhou muitas vitórias, né? Muitas conquistas para o seu Senhor ali com aquela farda. Mas a Bíblia fala que Naamã era leproso. E Naamã, ele estava vivendo uma situação muito difícil, uma situação que muitos de nós vivem hoje. Por de fora, somos alta patente. Por de fora, somos uma pessoa, nossa, top, mas por de dentro, nós estamos leprosos. Nós estamos doentes, nós estamos frustrados. Aqui dentro. Só que Naamã ouviu de uma menina, de uma escrava, que talvez tinha tudo para estar reclamando da vida, irmãos. Aquela menina, a Bíblia não fala da sua família, a Bíblia não fala de como ela chegou lá, mas por ela ser escrava, talvez a história dela não era a melhor. Talvez não era das melhores, mas você concorda comigo que só por ser uma escrava, ela tinha muitos motivos talvez para estar reclamando. Mas sabe o que é interessante? Essa menina falou para Naamã assim, na verdade ela não falou nem para Naamã, falou para a mulher de Naamã. Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá em Samaria. Nossa, aquele profeta, homem de Deus, eu tenho certeza que o Deus daquele homem curaria o meu Senhor. E aquilo mexeu com Naamã, a ponto de Naamã pegar, trocar e ir até esse lugar, aonde esse profeta estava. Mas sabe qual que é o mais interessante? Que quando Naamã foi para lá, Naamã, ele idealizou muitas coisas de como seria.
Quando seu mamã chegou lá, a Bíblia fala que o homem de Deus nem recebeu o profeta. Mandou um servo dele lá atendendo a porta. O profeta nem foi lá. Mandou um servo. E você imagina, Naamã levou aquela comitiva, levou dinheiro, levou joias, levou roupa. Irmãos, ele levou tanta gente, porque ele queria até abençoar o homem de Deus, ele foi com o coração, sabe, aberto. Mas ele se frustrou de tal forma, que a Bíblia fala que Naamã se indignou muito, mas muito foi a indignação de Naamã. Aí a Bíblia explica o porquê e depois você pode ler sobre essa história, que é muito pertinente ao que nós estamos falando aqui sobre se revoltar. E você vai ver que Naamã fala que ele ficou indignado por quê? Porque Naamã idealizou algo dentro do seu coração. Que ele pensou que Deus iria fazer daquela forma. E aí Naamã começa a falar assim, Naamã pensou no seu coração que o homem de Deus ia sair lá fora e colocar a mão na tua cabeça, invocar o seu Deus, e então ele seria curado. Olha o coração de Naamã. E gente, ele estava errado. Não! Como todos nós que temos um sonho, todos nós que temos uma vontade, que temos uma promessa, nós idealizamos, nós imaginamos de como que Deus vai fazer com que aquilo aconteça. Mas sabe o problema, querido? Que você não vai entender como Deus trabalha. Deus não age, sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Foi isso que Deus falou para o profeta quando ele foi ungir Davi. Lembra? Que ele chegou na casa de Davi e Samuel já achou que seria Eliabe. Olha que ele viu Eliabe, bonito, alto, forte. E lá o profeta, irmãos, ele olha para Eliabe e fala assim: eis que eu estou diante do rei. Deus já repreende ele, foi não, negativo. Negativo. Eu não vejo conforme os homens vê. Eu não vejo como você vê, Samuel. Você está vendo por fora, eu vejo o interior. Ei, deixa eu te falar um negócio. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Ah, Divaldo, mas as pessoas não confiam em mim. As pessoas. Eu ouvi essa semana de uma pessoa falou assim: nossa, mas o meu fulano, o meu marido não me vê como Deus me vê. Eu falei assim, filha, não é só seu marido que não te vê, ninguém vai te ver como Deus te vê. Só Deus conhece quem você é de verdade. Isso que você está esperando com que as pessoas vejam, com que os homens reconheçam, você vai só se frustrar. Porque Deus não vê conforme o homem vê. Deus, ele vê o nosso interior. Deus, ele vê a nossa essência, mas os homens não vê. Essa revelação Deus entregou ao profeta. Eu não vejo como você vê, cara. Você está vendo o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Mas por que que nós nos frustramos muitas vezes? Porque nós queremos idealizar a forma com que Deus vai trabalhar. Só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus estão lá em Isaías 55. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia fala assim que é importante que nós aprendemos a confiar em Deus. É por isso que é importante você ter fé. Porque fé é a capacidade de acreditar no caráter de Deus. E hoje eu quero poder falar um pouquinho sobre isso para você, que talvez você está revoltado com Deus. Você está indignado com Deus. E hoje você vai entender um pouquinho sobre o porquê que a revolta com Deus, ela não resolve nada, irmãos. Você andar revoltado com Deus, eu não sei quanto tempo. Eu fiquei muito tempo revoltado com Deus. Fiquei sim. E fiquei revoltado que nem Naamã, que era uma revolta minha e eu tinha que continuar caminhando com Deus. Mas eu estava revoltado. E hoje eu entendo o porquê que Deus me permitiu passar por tantas situações, irmãos. Por tantas situações que eu idealizava tantas coisas e eu me frustrava. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo estar ali na frente da obra, cumprindo com aquilo que Deus estava falando, dentro do meu coração, eu falei, Deus, eu não entendo, cara. Eu não entendo por que não tem dado certo isso. E quantas vezes Deus falou para mim, mas quem falou que não está dando certo? É que você idealizou algo que eu não idealizei. Quando eu te enviei, eu lembro de uma época que eu estava pastoreando em uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Nós não conhecíamos a cidade, nós fomos lá. E quando nós chegamos nessa cidade, nós fomos abraçados por um povo, nós fomos amados por um povo, não reclamo disso. Só que muitas coisas da qual nós idealizamos, nós acreditamos que ia acontecer isso e aquilo, e que a igreja ia crescer, e que ia acontecer isso e aquilo, porque é a expectativa que nós temos.
Ou tivemos? E não só eu, como todos, né? Só que quando chegou lá, as coisas começaram a acontecer. No começo, tudo muito bem. E depois as coisas começaram a travar e as coisas não iam, não iam, não iam, não iam. Até a gente passar por muita dificuldade e eu ter que voltar. E quando eu voltei, irmão, eu voltei muito indignado. Eu voltei muito revoltado. Porque eu não fui para lá desviado, eu não fui para lá sem direção. Eu tinha orado, eu tinha consagrado. Eu tinha conversado com o meu líder, o meu pastor, ele tinha me enviado. Conversei com a minha mãe, uma serva de Deus. Meu pai, que está no Senhor hoje. Mas o homem de Deus falou, não, filho, é benção, vai ser benção, vai crescer muito. A cidade é bom você sair do lugar de onde você está, e você vai crescer. E o irmão estava cheio de expectativa, talvez como estava na mão, de que as coisas iriam acontecer. E quando não aconteceu tudo isso, irmão, eu fiquei muito frustrado. Muito frustrado. Só que essa frustração, quando eu vim para cá, quando eu retornei, né, da onde eu fui e voltei, eu vim tão indignado que eu não queria nem ser pastor mais. Eu não queria mais apacentar, eu falei assim, eu vou só trabalhar agora, já que Deus me tirou da frente da obra, eu vou só trabalhar, eu não vou fazer mais nada. Só que, deixa eu falar um negócio para você, Deus não conversa com pessoas que estão revoltadas. Deus não vai conversar contigo quando você estiver indignado. Eu entendo a tua revolta, sabe por quê? Hoje, uma das coisas que eu sei o porquê que eu passei, ontem de ontem, esses dias atrás, estava conversando com uma pessoa muito revoltada. E depois eu falei pra minha esposa assim, falei, amor, eu entendi uma das coisas do porquê que Deus me permitiu viver o que nós vivemos. Eu falei, por quê, amor? Foi porque hoje eu entendo um revoltado. Se fosse uma outra época, eu ia ficar dando lição de moral para ele. Se fosse eu não tivesse passado, talvez eu ia falar para ele, falar assim, rapaz, quem que é o ser, moço? Deus, ele faz do jeito que ele quiser, quem que é o ser para se revoltar? Eu não ia sentir a dor de um revoltado se eu nunca tivesse me revoltado. E eu lembro que quando eu comecei a falar então para essa pessoa sobre o que eu tinha vivido, ele ficou me olhando assim. Eu falei, essa dor aí é complicada. Porque ele achou que a revolta dele, ele achou que o motivo dele era alto. Quando eu comecei a falar o meu, quando eu comecei a falar para ele, falei, cara, eu não estava só trabalhando, não, eu estava na obra, eu abandonei tudo, eu abandonei minha formação. Minha esposa abriu mão da formação dela, abriu mão de trabalhar para viver só do reino. Cara, né, passou as piores dificuldades que você imaginar na frente da obra. Você não tem noção. Sentimento de abandono. Sabe que é uma pessoa que te enviar, nunca te ligar. Né? Ficou anos lá, irmão. Mas nunca recebeu uma ligação. E aquilo gerou revolta. Revolta contra o homem, revolta contra Deus. E eu falava para Deus assim, falava, Deus, olha, é aceitável o homem nos abandonar, mas o Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor me deu uma palavra, meu Deus. E agora é tudo que nós estamos passando, olha tudo que nós estamos vivendo. Irmãos, um revoltado sempre tem muito argumento. E sabe qual que é o problema mais difícil? O difícil é que você sabe que você não está nem errado, se for ver. Tá errado porque você está brigando com Deus, mas eu falo assim, de errado de você ter. De ser de ser uma realidade. Pode até não ser uma verdade, mas é uma realidade. É o que está acontecendo. Você tem base para estar revoltado? Talvez tenha, mas deixa eu te falar, não adianta. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus quer dar um fim que você deseja, mas os pensamentos deles não são seus. E eu quero, como homem de Deus aqui, te trazer uma palavra. Através dessa live aqui, através dessa gravação, que você possa estar sentindo a presença de Deus aí. Porque eu quero te falar, não adianta você se revoltar, querido. Deus não fala conosco enquanto nós estivermos revoltados, irmãos. Olha para você e todos os homens de Deus. Eu acredito, irmão, que não tem como você passar por essa caminhada sem ser frustrado em algum momento, porque a expectativa que nós colocamos quando nós iniciamos a caminhada é muito grande, é alta. Só que a frustração, ela faz parte da maturidade, porque o sofrimento, ele faz parte do amadurecimento de um cristão. E sabe o que é interessante? Você vai ver, Moisés se frustrou com Deus. Quando ele sentiu que ele era o libertador do povo, quando ele estava ali morando com a filha de Faraó, ele sabia quem ele era, descobriu que ele fazia parte do povo judeu ali. Ele falou assim, não, eu não sou egípcio, agora eu entendi quem que é meu povo.
E ele então se sente o libertador, e ele vai libertar no momento ali e mata o egípcio. E ele ainda, naquela gana, falou assim: talvez eu fiz até errado, mas Deus conhece meu coração, como muitas vezes nós falamos, né? Não, Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe como eu sou. E de fato Deus sabe. Mas Deus tem a tua forma de trabalhar. E sabe o que é interessante? Que quando a gente faz isso, quando Moisés, um exemplo, que ele fez isso, ele, no outro dia, achou que estava até certo do jeito que ele tinha agido, até o dia que ele foi separar a briga de dois irmãos. E quando ele foi separar, ele ouviu algo que doeu. Quem é você, Moisés? Quem te constituiu juiz entre nós, Moisés? Você está pensando que você é quem, Moisés? Irmãos, Moisés ainda não era o Moisés que nós conhecemos. A frustração de Moisés foi tão grande porque os irmãos não reconheceram ele como libertador. Essa revolta de Moisés durou 40 anos. Ele ficou 40 anos no deserto. Só que Moisés, como um bom homem de Deus, ele estava ali trabalhando, servindo o seu sogro, apacentando as ovelhas, mas não estava fazendo, cumprindo o teu chamado. Talvez você que está revoltado, talvez você não se perdeu na fé, talvez você está até apacentando as ovelhas, ou talvez você está até fazendo algo para com Deus, mas você não está cumprindo o teu chamado. E talvez a sarça está diante de ti agora e Deus tem te chamado para você se reposicionar. E nota que quando a sarça começou a queimar diante de Moisés, o sentimento dele é de querer ir e ao mesmo tempo medo de querer ir. Sabe por quê? Porque as nossas dores, as nossas marcas, elas nos machucam a tal ponto, porque no momento em que nós achamos que é o momento do chamado, nós nos posicionamos, queremos nos posicionar, mas por querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, nós nos frustramos. Mas só que aí quando é tempo de Deus e Deus manda não chamar, você fala, não, não vou não. Chama meu irmão Arão. Meu irmão Arão, ele sabe. Meu irmão Arão, eu sou pesado em língua, eu não sei fazer nada certo. Da última vez que eu fui fazer, não deu nada certo. Eu falei, não, vamos parar com isso aí. E talvez hoje você está tão magoado, tão machucado. E hoje Deus tem te chamado para um propósito. Mas você não acredita mais. E aí deixa eu falar com você. Deus sabe o que faz. Deus sabe quem tira, Deus sabe quem traz. A Bíblia fala que Deus, quando falou para Jó, que também quis se revoltar com Deus, falou, Jó, quem que é você e quem sou eu, Jó? Aonde você estava, Jó, quando eu dei nome às estrelas? Onde você estava, Jó, quando eu separei o firmamento? Quando eu separei céus e terra? Aonde você estava, Jó? Jó, quem sou eu e quem é você, Jó? Jó cai em si e fala, Senhor, como louco eu falei. Irmãos, confiem em Deus. Deus tem a sua forma de trabalhar. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, que sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Porque a fé é a capacidade de acreditar nos passos de Deus. É só através da fé, num caráter imutável de um Deus que não mente, de um Deus que não falha, que você vai ter a capacidade de entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele, com a certeza de que o mais ele fará. Você pode acreditar nisso? Só acredita, irmão. Só confia. Mas você só vai confiar quando você conhecer. Só confia quem conhece. Talvez você ainda não conheceu esse Deus de tal forma. Talvez você ainda precisa conhecer um pouco mais desse Deus. Você precisa se envolver mais com ele. Não quem as pessoas dizem que ele é, e sim com quem ele é de fato. Não é através de uma outra pessoa, não, querida. É aquele momento de intimidade de você e Deus. É aquele momento em que você senta com a palavra de Deus e medita nela. É aquele momento que você senta ou ajoelha no teu quarto, em oração, e abre o teu coração para Deus. Fala das suas situações, fala dos seus medos, dos seus anseios, mas também ouve o que Deus tem a respeito de ti. E entenda, querido, que os caminhos dele são muito melhores do que os seus. Por mais que você não consiga compreender o que Deus tem para a tua vida, eu posso te afirmar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, e jamais subiu ao teu coração o que Deus tem preparado para ti. Mas você precisa confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, abre mão da tua revolta. Talvez você tenha motivo, sim. Talvez você tenha que a tua proposta, talvez você está até dentro das tuas convicções, você talvez esteja até certo. Mas aprenda a confiar em Deus, querido. Entenda. Eu sei que é difícil quando a dor gera, que a dor muitas vezes ela gera uma revolta. Porque vem perguntas do tipo, se Deus é bom, por que isso aconteceu comigo, pastor? Pastor, se Deus é bom, por que ele abençoa os outros, mas parece que ele ignora a minha dor? Se Deus é bom, pastor, por que eu sou fiel, mas as coisas não mudam? Por que eu busco e parece que Deus não fala? Esses pensamentos são comuns. Mas se não forem tratados, querido, com a verdade, a luz da palavra, ela vai se transformar em revolta. E quando ela se transforma em revolta, ela vai te paralisar. E quando ela se transforma em revolta, querido, você vai gerar um sentimento muito ruim. Porque é uma situação onde a revolta ela é um sinônimo é, é, de, de aflições, de frustrações. Ninguém começa ninguém começa a revolta, um revoltado com Deus, ele vai ver que ele gera fruto de frustração, ele gera fruto de expectativas quebradas, é fruto de falta de compreensão sobre o tempo do processo, o tempo da promessa. Isso é fruto de uma revolta. Olha o que fala em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A alma ferida, ela interpreta o mal ou o silêncio de Deus de uma forma totalmente distorcida. Eu quero aqui, ó, eu já te dei várias bases bíblicas, mas eu quero que você entenda algumas coisas aqui, um pouco a mais, vamos aprofundar aqui, ó. Em Jó 2, Jó é um ícone, né, de alguém que foi frustrado nas suas expectativas. Sabe por quê? Porque Jó é talvez o livro, segundo os historiadores, o livro talvez mais antigo da Bíblia, mais antigo do que Gênesis. E aí você vai ver Jó, que teve algo falado da boca de Deus, que era o quê? Jó, um homem reto, temente a Deus e se dizia do mal. Irmão, não foi uma outra pessoa que falou isso. Foi o próprio Deus que falou isso para Jó. Esse é meu servo Jó, um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é Jó. E aí você imagina, Deus falou isso para você? Eu falei, cara, eu sou o cara. Eu sou um cara que eu desvio filho, do mal, sou um cara temente a Deus. Aí você vai ver Jó perdendo tudo. Jó perde os filhos. Jó era o homem mais rico do Oriente. Naquela época só tinha o Oriente, irmão, não tinha o Ocidente. Isso significa que Jó era o homem mais rico do mundo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu filho. Jó perdeu dinheiro. Com dinheiro ele perdeu a credibilidade. Perdeu tudo aquilo que ele tinha na sociedade. E para ajudar, depois Deus ainda faz Jó perder a saúde. E a Bíblia fala que com caco Jó se coçava. Irmão, você consegue idealizar ou imaginar uma situação de pior revolta de que uma pessoa pode passar? De você ver essa situação de você ter tudo e daqui a pouquinho, mesmo tendo uma palavra vindo da boca de Deus falando que era reto, temente a Deus, se desviar do mal e passando por tudo isso. A única pessoa que Deus deixou foi a mulher de Jó. E para ajudar essa mulher, olha para Jó e fala o que, velho, Jó, abandona esse Deus e morre, moço. Pelo amor de Deus, Jó. E Jó olha para ela e fala, como louca, tu dizes. Sabe? Ser forte pro outro. Não, Deus sabe o que faz. Mas aqui dentro, irmãos, já estava indignado. Já passou por esse momento de revolta. Jó começou a falar para Deus, oh meu Deus, por que isso, por que daquilo? E ele começou a ter argumento, porque ele começou a ouvir os seus amigos. E aí então a gente ouve aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Jó, quem que é você, Jó? Quem sou eu, Jó? Você está se perdendo, Jó. Você é um homem reto, lembra de quem você é, Jó? Lembra da tua essência, Jó? E Jó então se
se recompõe e fala, não, Deus, como louco eu disse. Eu sei em quem o meu Redentor vive. E ele se levantará ao meu favor. Em algum momento se levantará. Eita, Jó. E a Bíblia fala assim que Jó, com tudo que passou, não pecou contra Deus. Ele se revoltou, ele se indignou. Mas ele não pecou contra esse Deus. Revolta e resistência, querido, ela pode atrasar o propósito. A revolta ela é simplesmente uma resistência que pode atrapalhar ou no mínimo atrasar o propósito de Deus na tua vida. Por quê? Porque quando você fica revoltado, aquilo atrasa tudo aquilo que Deus iria fazer. Aquilo que haveria um tempo muito menor, o tempo que você passa em revolta, talvez você está tendo, é um tempo que Deus falou assim, não queria que demorasse tanto tempo assim não, mas você está tendo dificuldade de acreditar ou de confiar em mim, em quem eu sou e de como eu faço. Sabe, irmãos, hoje, vendo, depois que a gente passa um certo período, depois que a gente chega num certo momento na vida cristã, você percebe que o teu sofrimento hoje, se eu não tivesse passado o que eu passei, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não teria talvez a autoridade para falar com algumas pessoas sobre revolta, um exemplo. Sobre provisão. Por quê? Porque eu não tinha vivido nada. Ah, mas eu podia falar com base só na Bíblia, sim, mas não teria a verdade de alguém que viveu. Porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres que nos relacionamos através daquilo que nós sentimos, das nossas sensações. Quando eu passo para você, irmão, uma pessoa que tem um histórico, por isso que você vai ver no livro de Jó, você vai ver um Jó, depois, lá no final, no seu último capítulo, ele fala assim: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está falando? Fala, antes eu conheci um Deus que me apresentaram, mas hoje não, hoje eu consegui ver Deus agindo na minha vida. Hoje eu tenho uma experiência com Deus que eu nunca imaginei ter. Hoje eu vi Deus trabalhando na minha vida de uma forma, e deixa eu profetizar, você vai ver isso na tua vida. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma que você nunca imaginou. Porque assim como eu disse, falo de novo, seus olhos não viram, teu coração ainda não sentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo grandioso preparado para você, mas você não pode se deixar ser conduzido pela revolta. É tempo de você acreditar. É tempo de você entender que quando você duvida daquilo que Deus te deu, você está duvidando do caráter de Deus. Isso gera resistência. Porque Deus não fala, gente. Deus não fala com a pessoa que está revoltado. Quem se revoltou com Deus só sofreu mais. Todas as pessoas. Quer ver ó, os caras que se revoltou e não conseguiu voltar. Caim é um. Caim não aceitou a correção de Deus. Deus falou para Caim, falou, Caim, se você, por acaso, se você agir bem, Caim, você não vai ser aceito. Caim não aceitou. Caim foi lá e matou o seu irmão. E a Bíblia fala que até hoje o sangue de Abel clama por justiça. Um outro cara que se perdeu, Saul. Saul não entendeu o silêncio de Deus. Saul não entendeu o tempo de Deus. Foi lá e consultou os mortos. E você? Você já foi consultar os mortos? Você já foi atrás de profetas? Já correu atrás de profetas para ver se Deus falava? Ou pior, você já foi atrás de um pai de santo? De uma mãe de santo? Ah, vamos ver se lá na igreja não está falando, vou ver se no terreiro fala. Irmão, rapaz, se nem o preto novo está ajudando, imagina o preto velho. Bom, deixa eu parar por aqui. Olha o irmão do filho pródigo. Hã? Quer uma história melhor? Irmão do filho pródigo. Irmão do filho pródigo, irmão, não desviou. Irmão do filho pródigo não saiu da casa do pai. O irmão do filho pródigo estava ali, ajudando o pai. Religiosamente, literalmente, religiosamente. Mas quando o irmão voltou e o pai fez a festa, rapaz,
Pensa no homem brabo. Foi esse irmão. Sabe por quê? Porque ele se indignou demais com a graça do pai para com outro irmão. Ele não conseguiu, ele não conseguiu absorver a alegria de um pai. Ele não conseguiu se alegrar com quem se alegra por causa da religiosidade dele. Irmãos, ele não participou da festa. Deixa eu perguntar, será que você também não está participando da festa? Ah, mas eu nunca desviei, eu estou firme aqui com Deus. Tá bom, mas você está participando da festa? Ou você está se sentindo como o irmão do filho pródigo, toda vez que alguém desvia e volta para a igreja, e Deus abençoa a vida dele, e ele começa a prosperar, e você está lá ainda, do mesmo jeito, religioso. Ei, Deus não quer te ver só como servo. O servo também participa dos palácios, o servo também vive na casa, o servo também serve mais do que o filho. Mas ele não é filho. Ele não tem herança. Ele não usufrui de ser filho. Talvez você também está assim. Você não usufrui. Mas vou falar para você o que o pai do filho pródigo falou para ele. Ele falou, filho, tudo que é meu é teu. Para. Tudo que é meu é teu. Você só não tem usufruído por quê? Você precisa ter postura, irmão. Você precisa desenvolver sua postura. Você precisa desenvolver e voltar à maturidade. Enquanto você grita, você só mostra e revela a tua imaturidade para algumas coisas. Então deixa Deus forjar. Deixa Deus forjar você. E eu quero concluir essa mensagem te perguntando como você tem reagido. Como que você reage? Talvez eu não sei quanto tempo você não fala com Deus da maneira que você deveria estar falando. Talvez você não tenha conseguido falar com Deus da maneira que você gostaria. Por quê? Porque você tem sentido frustrado. A revolta, de uma revolta sempre vai nascer uma frustração. Frustração é porque você não foi atendido naquilo que você ansiava. Você pode ser que a revolta com Deus é uma sintonia de uma alma ferida. Fruto não só de uma frustração, mas também de comparações. A quem que você está se comparando? Deixa eu falar para você, você é único aos olhos de Deus. Para de se comparar, isso vai te gerar dor. Isso vai te gerar medo. Porque sempre quando você se compara, você vai estar sendo injusto com você mesmo. Porque ou você vai se comparar com alguém que está em outro momento, você vai estar comparando com uma pessoa que não é você. Se você quer se comparar com alguém, se compara com você de ontem. E luta para ser uma pessoa melhor hoje. A comparação, querido, só vai te trazer decepções, feridas, expectativa não correspondida. Mas se você me permitir, eu quero terminar esse nosso bate-papo aqui. Eu quero poder fazer uma oração para você. Eu quero poder te abençoar e te fazer um convite. Volte, querido. Eu quero terminar com a história do próprio Davi. Um homem também que se revoltou com Deus. Sabe por quê? Davi foi trazer a arca. Lembra dessa passagem? Davi foi buscar a arca, fez uma festa, trouxe os levitas e colocou carro novo e foi para a festa e cantava e parava um pouco e dançava. Ô glória! Sabe o que aconteceu? A arca tropeçou talvez num buraco, numa pedra e foi cair. E como todo bom servo de Deus, o que Uzá foi fazer? Foi segurar a arca para a arca não cair. Aí. E o que aconteceu com Uzá? Morreu fulminado na hora. Irmãos, pensa no Davi que ficou revoltado. Ah, então tinha que deixar a arca cair. Não devia ter segurado. E Deus nessa hora, quando a gente se revolta, Deus não fala nada. Davi ficou tão revoltado, mas tão revoltado que deixou a arca lá na casa de Obed-edom. Falou, não, vou deixar a arca, eu não vou levar mais nada. Deixa aí. Ninguém nunca fez, eu tô fazendo, porque acreditei que essa era a vontade de Deus e agora o Senhor faz
permite acontecer um negócio desse? Com um dos meus melhores guarda? Não, não acredito nisso aí, não. E aí é a hora que você, então, entende que Deus sabe, irmãos. Davi não entendeu. Sabe o que Deus falou? Nada. Porque Deus não fala com revoltado. Mas depois de um tempo que Davi, então, acalmou teu coração, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Que aí depois Davi entendeu que Deus tinha a sua maneira de fazer. E não era a maneira de Davi. E deixa eu te falar, Deus tem a sua maneira de fazer na tua vida. E não vai ser do seu jeito. Não vai ser na força, não vai ser na revolta, mas vai ser no tempo dele. E eu quero te profetizar que está muito perto. Você só precisa voltar à posição. E eu quero aqui fazer uma oração para que você possa voltar à postura, a posicionamento, a se posicionar no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar aqui diante do Senhor a vida do meu irmão e da minha irmã. Reconheço que em muitos momentos, ó Deus, eles têm se revoltado, assim como eu me revoltei. Deus, questionamos muitas vezes, nos afastamos, ó Deus, porque nos machucamos. Mas hoje, Pai, eu escolho confiar em Teu caráter, confiar no Senhor, naquilo que o Senhor me disse, Pai. Mesmo sem entender o processo, ó Deus, que nós possamos tomar uma posição aqui, ó Deus de Abraão, que quando ouviu a Tua voz, sai da Tua casa, da Tua parentela e vai para a casa que eu lhe mostrarei, mesmo sem o Senhor ter mostrado nada. Abraão se posicionou e foi. Mesmo não conseguindo obedecer totalmente, mas ele foi. Eu deixo a revolta, Senhor, nesse momento. Eu quero e oro pela vida dos meus irmãos, que aqui está comigo. Te peço a Deus, reposicione, nos ajude a tomar a posição que precisamos, posição de fé. E queremos declarar aqui, ó Deus, que o Senhor é bom e a tua vontade é perfeita. A tua vontade é boa, agradável e perfeita é a tua vontade. E eu quero abençoar a vida de cada um que estará ouvindo essa mensagem e declarar as bênçãos dos altos céus, alcançando a sua casa, a sua família e trazendo um tempo de prosperidade sem igual. Porque assim faz o Senhor quando o Senhor quer abençoar alguém. Pai, desde já quero te agradecer, porque sabemos que o seu ouvido não estão tampado, nem sua mão estão encolhida para atender o pedido de um servo teu. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida. Fique atento se você ainda não deixou aí o seu like, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, nos apoie esse trabalho, tá bom? E se nós temos uma mentoria para acompanhar as pessoas que querem aí se preparar para as promessas de Deus. E se você quer conhecer um pouco mais da mentoria, eu vou deixar algumas informações aqui na descrição, tá bom? E espero você na nossa próxima transformação diária. Deixe seu like e compartilhe esse link com outras pessoas. E eu te espero na nossa próxima transformação diária. Que Deus abençoe sua vida. E até mais. Tchau, tchau.